Devo primeiro explicar o que é a RTIS, a Rádio e Televisão Independente de São Pedrense, e resultou do meu início da atividade videográfica há cerca de 20 anos, quando fui solicitado para gravar um jogo de futebol e coloquei então como condição sine qua non que só o faria se essa mesma reportagem fosse dirigida por um dos nossos grandes comentaristas desportivo e repórter radiofónico, então proprietário do extinto e grande Centro Cultural São Pedrense, citado no século passado. E localizava-se frente ao edifício representativo da existência da autarquia. Falarmos de jornalismo em Portugal é muito difícil, pois a direção dos principais órgãos de comunicação social funciona como uma espécie de agência de propaganda para alguns. O vulgo cidadão deixou de ter a oportunidade de emitir as suas preocupações. A imprensa regional nega-se também a publicar as entrevistas dos vulgos cidadãos que se preocupam com a sua terra, mas como não pertencem a nenhum partido, não têm qualquer possibilidade de se tornar público essa opinião. A proposta para esta emissão é tentar demonstrar como podemos informar, sendo pluralista, oferecendo a todos, neste exato momento, a possibilidade de emitir as suas opiniões. No exterior encontra-se o nosso comentador, que deu uma entrevista a uma estação de televisão, mas parece que a opinião significou não ser emitida. Não quer dizer não foi para o ar. Ora, exatamente. Aquilo que se passou aqui há poucos anos atrás e neste mesmo local, dei eu a entrevista a uma das principais estações de televisão a nível nacional que se negligenciou colocar no ar a opinião lançada, ou a preocupação lançada por mim em nome de uma série de cidadãos desta vila. Afirmei então perante os jornalistas um dos principais autores nacionais que classificava São Pedro Sul como a Sintra da Beira. Mas com aquilo que estava previsto na altura, a destruição de um edifício oitocentista no bairro da Ponte, que estava em estudo e havia todo um trabalho de investigação, e assim como a construção de um hipermercado em terrenos agrícolas, assim como um centro de saúde em zona de propriedade de edifício que deveria ser considerado de interesse municipal ou de interesse nacional, dizia eu então que São Pedro Sul, perante a paisagem, poderia-se passar a chamar-se a Reboleira da Beira. Ou seja, as construções que por princípio da lei não deveriam ser autorizadas. Ou seja, estamos a assistir à destruição total de tudo aquilo que são os nossos pontos de referência e da história nacional. O mais grave é que em relação ao poder autárquico não há ninguém que o fiscalize. Apesar de serem lançados os alertas às diversas instituições públicas que têm como função fiscalizá-los, o facto é que vivemos num país impávido e sereno em que o poder autárquico assume-se como um Estado independente em que a Constituição para ele não existe. Refiro-me ainda pela linha E do artigo 9 da Constituição da República, em que se diz que são estas instituições que devem ter por função defender o património. Concordo do que disse, nomeadamente em relação à Constituição da República. Eu poderia acrescentar a lei do património. Não entendo como será possível que o solar da Baronesa de Palma não seja edifício classificado
Por outro lado, não entendo que uma entidade, uma autarquia como esta de São Pedro Sul, sendo entre as 7 mais endividadas a nível nacional, ficamos com a imagem que ninguém a fiscaliza e é um estado de permeabilidade perante os dinheiros públicos. Creio que a imagem daquilo que se passa no Conselho de São Pedro Sul será um pouco a imagem da situação a nível nacional. Perante estas minhas afirmações, pedia a opinião a este nosso colega que se encontra em parte incerta no país. Levanta-me a questão: qual será a visão sobre o Estado Nacional ou em relação à situação em que o país se encontra? Como se nota, parece que o futuro tem uma visibilidade tal qual aquela que nos encontramos neste momento. A situação política é tão clara que a teia com que se instrumentaliza o poder é esta a visibilidade que nós temos sobre o futuro nacional. E como não pertencemos a uma associação de urbanos ecologistas de bolso, que inclusive tem tempo de antena numa estação de televisão nacional, nós levantamos a questão e demonstramos o estado caótico em que se encontra o Rio Volga. Falar em ambiente é hoje uma preocupação a nível mundial. Há 20 anos, uma força política independente, MIJA, Movimento Independente de Jovens Autarcas, organizaram um debate sobre a situação preocupante de então do Rio Volga. Passados 20 anos, o Rio Volga continua a ser poluído. Quem é que é o poluidor? São as redes de esgotos, essencialmente as redes de esgotos de responsabilidade municipal. Com a lei da água, diz que se o vulgo cidadão tem a infelicidade de poluir uma linha de água e logo que seja detectado, é logo penalizado. Neste caso aqui no Rio Volga, o principal poluidor responsável por tal é a Câmara Municipal. Perante essa lei, a quem é que nós devemos apresentar queixa? Às câmaras municipais. Como é que nós poderemos resolver esta situação enquanto não se forem tomadas medidas drásticas de responsabilidade de quem erra e não cumpre aquilo que é um bem de todos? Mais ainda, é inadmissível que se argumente que não há dinheiro para despoluir o Rio Volga quando há sempre fundos comunitários para construir novas barragens mini-hídricas e afins, quando nós continuamos a pagar a eletricidade cada vez mais cara e a água cada vez mais poluída.